A gente continua ao vivo agora com as imagens da chegada do presidente Lula ao lado da primeira-dama Rosângela da Silva ao gramado da Vila Belmiro. Lula chega com ministros de Estado para fazer essa visita oficialmente. Quem vê tudo de pertinho é Priscila Doroche. Você, Priscila. Oi, Eduardo. A gente consegue observar o presidente visivelmente abalado. Chegou aqui, não falou com a imprensa, nem acenou. Agora ele acena para algumas pessoas que estão ali nessa segunda tenda colocada ao lado da tenda principal, onde está o corpo, o caixão com o corpo do rei Pelé, acompanhado de ministros. Márcio França atrás dele, ao lado do presidente, a primeira-dama Janja. A gente segue acompanhando aqui, o presidente se desloca para a tenda onde estão os familiares. Antes disso, ele fez uma parada dentro do estádio, onde conversou com outras pessoas, com alguns familiares que estavam ali na sala do memorial. E agora o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se aproxima, então, dessa tenda principal, onde estão os familiares, os filhos, os netos e o caixão com o corpo do rei Pelé. Eduardo, Mariana. É muita gente acompanhando, né, o presidente Lula nessa passagem a essa homenagem feita para o rei Pelé na Vila Belmiro. É uma comitiva bastante grande e eu espero que a família não se sinta incomodada com tantas pessoas de fora. Então, elas vão se distanciando um pouquinho do presidente para que ele possa entrar um pouco menos acompanhado, porque você vê, já tem bastante gente ali no entorno do caixão, são os amigos mais próximos da família, são os familiares do rei Pelé, que agora recebem a visita do presidente Lula. Uma das companhias de Luiz Inácio Lula da Silva nessa visita, que é a primeira viagem oficial de Lula como presidente da República, é a do ministro Márcio França. Márcio França é do litoral de São Paulo e assumiu o Ministério de Portos e Aeroportos. Você consegue ver no centro da imagem, ao lado direito da imagem, o presidente Lula avançando em direção ao caixão. Márcio França já anunciou que o Porto de Santos deve ter o seu nome alterado para prestar uma homenagem a Pelé. O Porto de Santos deve ser rebatizado de Porto Pelé. E Jean Infantino, que é o presidente da FIFA, ao visitar o velório ontem, disse que vai pedir a todas as federações de futebol do mundo que nomeiem pelo menos um estádio com o nome de Pelé. Os estádios com o nome de Pelé é bastante adequado. Já o Porto de Santos, tudo bem, né? A família pode gostar dessa homenagem e pode se sentir valorizada, mas não tem muito a ver. O presidente Lula agora fala com a família, cumprimenta o sacerdote, a esposa do Pelé, a dona Márcia, cumprimenta as pessoas que estão participando e fazendo essa última celebração no enterro de Pelé. Assim que Pelé morreu, na última quinta-feira, ainda como presidente eleito, Lula fez um post na internet dizendo que ele tinha muita raiva. Ele foi até criticado a princípio, mas ele dizia que esse era um sentimento que todo corintiano tinha de Pelé ao assistir nos anos 70 os jogos entre Corinthians e Santos. Afinal de contas, em função do Pelé e de outras estrelas santistas, o Corinthians ficou 10 anos sem ganhar um jogo sequer do Santos. Então, no post oficial, como presidente eleito, Lula disse que guardava uma certa raiva, um certo ódio, porque sempre Pelé massacrava muito o time de coração dele, que é o Corinthians. E passaram-se 10 anos, 11 anos na verdade, e o Santos foi 10 vezes campeão paulista. Ou seja, graças a Pelé e a outras estrelas, repito, o Santos conquistou todos os títulos mundiais, inclusive, possíveis e imagináveis. Você acompanha direto da Vila Belmiro, palco de mais de 220 gols do rei Pelé, a última despedida ao atleta do século. Agora um momento de oração, de reflexão mais íntima. A esposa, a viúva, né, de Pelé, Márcia, derrama algumas lágrimas, todos bastante emocionados com as palavras do sacerdote. Nós não conseguimos, infelizmente, ouvir, saber o que está sendo dito nesse momento, mas são as palavras finais, as palavras de despedida, as palavras que entregam esse corpo para o seu momento final.
Daqui a pouquinho você vai ter imagens da saída do corpo do rei do futebol da Vila Belmiro e o cortejo passando pelos canais de Santos até o local do sepultamento. A gente já volta